Eu quero ler João capítulo 3, versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero orar por você para que esta seja uma noite de renascimento, que seja uma noite em que você que ainda não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, você se encoraje a fazer isso. E você que já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, que hoje você faça a diferença, que hoje você deixe Deus trabalhar na sua história, fazendo com que a sua vida tenha uma ressignificação, que a partir de agora você tenha algo de diferente na presença do Senhor. Baixe a sua cabeça e vamos orar agora. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar pela tua fidelidade. Queremos louvar o teu nome porque nós podemos, ó Deus, ler a tua palavra. Mas, Senhor, só há um que pode interpretar a tua palavra aos nossos corações. E esse alguém é o teu Santo Espírito. E é em nome de Jesus que nós pedimos que o teu Espírito, ele, somente ele, coloque em nossos corações a tua vontade. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado porque podemos, ó Deus, cada dia compreender a tua graça e a tua bondade. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações pela tua bondade. Nessa noite, Senhor, que seja uma noite de salvação, uma noite de transformação, uma noite, Senhor, em que as vidas estejam no altar, homenageando, glorificando o teu santo nome. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ótimo. Eu quero pensar com vocês sobre sem nascimento, sem herança. Eu sei que algumas pessoas foram adotadas por algumas famílias e receberam o nome dessa família porque os seus pais adotivos resolveram passar a tais pessoas, a tais filhos, o direito de herança. Quiseram compartilhar um pouco do seu amor, um pouco da sua alegria, um pouco da sua convivência e um pouco dos bens que conseguiu durante todo o transcorrer da sua vida. É normal que o filho natural já seja um herdeiro em potencial. Se você foi gerado de determinado pai, de determinada mãe, você tem direito à herança desse pai e dessa mãe. Mas existem pessoas que não foram geradas de determinadas pessoas, de quem receberam o seu nome, de quem receberam o aval, de quem foram declarados publicamente herdeiros de tudo que esse casal, que esses pais adotivos viessem a conseguir durante toda a sua história. Para participar de qualquer herança, é preciso registro no nome de alguém, no nome do pai, no nome da mãe ou no nome dos pais. Ter o reconhecimento legal desse direito. É preciso nascer, segundo a palavra de Deus, é preciso nascer da água e do Espírito, se nós queremos ter acesso à herança celestial. Já ouvi muitas pessoas falarem o seguinte: todos nós somos filhos de Deus. Vamos parar um pouco e vamos pensar em quais tipos de filhos nós encontramos nos dias atuais. Nós encontramos os filhos que são tidos como filhos naturais, que saíram das entranhas, que são consanguíneos do pai e da mãe. Esses, pelo direito de terem nascido dos seus pais, eles já são herdeiros de tudo quanto seus pais têm, a menos que os seus pais resolvam deserdá-lo por alguma complicação ou por alguma situação lá na frente na vida, eles já são herdeiros naturais. Como eu falei anteriormente na introdução, existem filhos que foram adotados.
aqueles que não nasceram, não saíram das entranhas, mas aqueles que foram gerados no coração, aqueles que foram recebidos dentro de um casamento, dentro de uma família, dentro de um grupo social, aqueles a quem lhes fora dado o direito de receber o nome dos pais adotivos, a quem foi dito: olha, a partir de agora você é meu filho e a partir de agora você tem herança naquilo que eu conseguir. E tem aquele tipo de filho que é o filho de criação. Nos grandes centros não encontramos com tanta facilidade, mas nas cidades mais distantes, nas menores cidades, é muito comum, de repente, um casal pegar determinada criança, determinado parente, sobrinho, primo, neto, quem quer que seja, e começa a criar. E durante toda a vida, aquela criança, ela é criada dentro dos princípios daquela família que recolheu, que acolheu aquela criança, mas a criança não recebe o nome da família que está criando, a família que está incutindo valores na sua mente, no seu coração, a família que está formando, a família que está educando aquela criança, que está formatando aquela criança para o mundo, para o dia a dia em sociedade. Esse é o filho de criação. É aquele que tem todos os privilégios, mas não recebeu o nome, portanto, não recebeu direito à herança dos pais que lhe adotaram. Quando nós ouvimos todos nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus, precisamos saber que tipo de filho nós somos diante de Deus. A Bíblia mostra que Deus só tem um filho natural. E esse filho é chamado Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Diante de quem, segundo a palavra de Deus, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Mas Deus tem muitos filhos adotivos. Todos aqueles que se achegam a Ele pela graça, todos aqueles que reconhecem o poder de Deus sobre suas vidas, todos aqueles que olham para Cristo, o Filho unigênito de Deus, todos aqueles que olham para a cruz do Calvário e recebendo o poder, a intervenção do sangue de Cristo, crendo que o que Cristo fez na cruz do Calvário é o suficiente para remir, para perdoar, para aniquilar os seus pecados, e arrepende-se de ter uma vida distanciada para com Deus ou de Deus, e o recebe como Senhor e Salvador, segundo a palavra de Deus, essa pessoa passa a ser filha adotiva do nosso Deus. É interessante que alguém chegou para Jesus, um homem culto, um homem que tecnicamente deveria conhecer um pouco mais, um homem que tinha conhecimento científico, portanto não era um homem leigo, semi-analfabeto, um homem mesmo sem alfabetização. A palavra de Deus diz que houve um homem chamado Nicodemos, que de noite, talvez com medo das pessoas, talvez com medo de expor a sua fé diante do grupo a que ele participava, talvez com receio de que as pessoas estivessem olhando ele procurar Jesus, talvez um pouco de soberba ou um pouco de medo, não sabemos ao certo, mas alguma coisa o fez procurar Jesus na parte da noite, como que às escondidas. E ele vai para Jesus e diz: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Portanto, Nicodemos começa a falar de uma coisa que não apenas ele acreditava, mas pelo menos ele e mais alguém. Ele faz essa colocação no plural: sabemos, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode operar os sinais que tu operas se Deus não for com ele. E é interessante que nesse momento, Jesus olha para ele e diz assim: olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É interessante que no início aqui do diálogo,
Ele não perguntou a Jesus de uma forma direta: Jesus, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para me tornar um herdeiro no reino de Deus? O que eu preciso fazer para me tornar filho do Deus Todo-Poderoso? Mas ele fez uma declaração de fé. Ele começou a dizer: nós sabemos que tu és enviado de Deus, tu és ungido de Deus. Nós sabemos que tu és diferenciado, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Tu és aquele em quem Deus reside. Tu és alguém poderoso, tu és alguém diferenciado. Senhor, eu quero falar contigo. Senhor, eu quero aprender de ti. E Jesus começa a falar de uma coisa que bateu nos ouvidos de Nicodemos como algo filosófico. Jesus falou de algo tão natural para Jesus, de algo tão normal, mas era algo muito elevado para a mente de Nicodemos. Jesus disse: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, não entendendo isso, ele retrunca diante do Senhor: Senhor, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Pode porventura voltar a ser criança, entrar no ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Aí Jesus vai um pouco mais adiante, Jesus se aprofunda um pouco mais e diz para ele: Nicodemos, todo aquele que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu estou falando para você de coisas normais, corriqueiras, e você não está entendendo. Imagine se eu começar a falar de coisas espirituais. A sua capacidade, a sua intelectualidade, a sua inteligência não é capaz de discernir as coisas no mundo espiritual. Todo o seu conhecimento é válido para este mundo, mas o seu conhecimento, Nicodemos, não pode te levar à presença de Deus. É necessário nascer de novo. Mas por que Jesus falou que era necessário nascer de novo? Primeiro, porque o primeiro nascimento que nós temos foi um nascimento em pecado. Esse nascimento na carne, Jesus falou que o nascido de carne é carne, e a palavra de Deus diz que todos, absolutamente todos pecaram. Você que está me ouvindo, você também pecou diante de Deus. Você responde diante de Deus, não pelo pecado de Adão, mas pelo teu pecado. Você nasceu infectado por um vírus chamado pecado, um vírus chamado desobediência. Todo ser humano nasceu infectado pelo pecado. E só tem um remédio, só tem uma vacina, só tem um ser que pode curar o pecador. Ele não cura o pecado, mas ele elimina o pecado, ele cura o pecador. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Jesus disse: olha, você precisa nascer de novo, porque o primeiro nascimento que você teve é um nascimento em pecado. O salmista reconheceu isso quando ele diz: eis que em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele sabia que ele havia sido gerado em pecado, ele sabia, ele tinha consciência de que a natureza com a qual ele lidava, contra quem ele lutava, era uma natureza carnal, e essa natureza carnal sempre se inclina para o pecado. E Jesus estava dizendo: a natureza que se inclina para o pecado não pode compreender as coisas que são de Deus. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Até porque esse novo nascimento, Nicodemos, ele é opcional. Você nasce de novo se você quiser. Porém, se você não quiser, você não pode ver o reino de Deus. Você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem, e quem sabe você mesmo já falou: quando eu morrer, que Deus me coloque em um bom lugar, no lugar que Deus quiser. Olha, Deus realmente tem um bom lugar para você. E Jesus falou que Ele iria preparar esse lugar. Deus tem esse lugar. Mas não é Deus quem decide para onde você vai. Não é Deus quem toma a opção de nascer de novo. O próprio Deus nasceu em forma humana, mostrando ao ser humano que o ser humano precisa nascer de uma forma divina.
Ele inverteu as situações para que nós, enquanto seres humanos limitados, pudéssemos ter a grande alegria, a grande esperança de voltarmos a ter aquele elo de comunhão com Deus, aquela imagem e semelhança para com Deus. Quando Ele nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O pecado quebrou essa imagem, quebrou esse encanto, quebrou aquilo que nós tínhamos como herança. Nós éramos, antes do pecado, nós éramos, enquanto raça humana, herdeiros de tudo quanto Deus criou. A palavra de Deus diz que quando Deus colocou o primeiro casal no jardim do Éden, a palavra de Deus diz que Deus entregou para eles todos os animais da terra, todas as árvores frutíferas, entregou a terra, entregou os peixes, entregou os animais, as aves, deixou que eles nomeassem, deixou que eles cognominassem todos os seres, e Deus disse que eles seriam herdeiros sobre todas as coisas, eles teriam direito de administrar tudo quanto Deus criou. Toda a terra, todo o jardim do Éden estava nas mãos de um casal, para que esse casal administrasse com conhecimento, com sabedoria, na dependência do Senhor. Só que nós fomos deserdados. O primeiro casal foi deserdado exatamente porque optou por se afastar da presença do Senhor, optou por ouvir aquilo que o maligno estava dizendo, pelas mentiras do maligno, optou em ouvir os desejos da carne, da natureza carnal, e se afastou da presença do Senhor. E agora Jesus diz para Nicodemos, por conta da iniciativa para com o pecado, o homem precisa nascer de novo. O homem precisa ter consciência do seu pecado, precisa ter consciência da sua limitação, precisa ter consciência de que ele precisa de Deus e que ele só pode ter esse desejo saciado, essa necessidade suprida, através do poder do sangue de Jesus. O homem precisa nascer de novo, porque esta é a única maneira de ver as manifestações no reino de Deus. A única maneira de nos aprofundarmos nos mistérios de Deus, nas grandezas de Deus, podermos ver o dia a dia com Deus, é quando verdadeiramente nós nos submetemos à vontade de Deus. É por isso que Jesus disse, precisa nascer da água e do Espírito. É interessante que, quando atentamos para o que a ciência fala, a ciência diz que a vida começou na água. Tudo começou na água. Então, a água, para a ciência, é tido como fonte da vida, gênesis da vida. Mas o próprio Senhor Jesus também, ele demonstra que a água é símbolo da vida. Certa vez ele chegou para uma mulher que estava à beira de uma fonte, e ele falou para aquela mulher, depois de haver pedido água, e ela se escandalizar porque entre seus povos não havia comunicação, não existia facilidade de comunicação entre eles, eram povos que tinham rixa entre si, tinham alguns melindres entre eles. Jesus olha para aquela mulher e diz, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que beber da vida que eu lhe der, nunca mais vai precisar, nunca mais vai ter sede, porque a água que eu lhe der vai fazer fluir um rio dentro do seu ser, e um rio que flui até o céu, um rio que leva, que transporta essa pessoa para toda a eternidade. A água, ela é vida. E o que é que Jesus está dizendo para Nicodemos? É preciso nascer da vida. Mas sabe quem é a vida? O próprio Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não diz eu sou um meio de vida, ele não diz eu sou uma parte da vida, ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém renasce, ninguém nasce de novo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele disse a Nicodemos, é preciso nascer da água, mas é preciso nascer do Espírito. Porque é o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça
e do juízo. Enquanto o homem não se prostra diante da grandeza de Deus, enquanto o homem não olha pela ótica ou com os olhos espirituais, ele tenta sempre se defender das coisas. Tipo assim, eu não sou o melhor dos melhores, mas eu também não sou o pior dos piores. Tem pessoas piores que eu. Jesus não disse a Nicodemos, para ser salvo, você precisa ser melhor que outras pessoas. Você precisa ser mais santo que outras pessoas. Ele disse, você precisa ser melhor do que você. Você precisa nascer de novo. Você precisa descobrir que o seu nascimento, o fato de você ter sido gerado de um pai, de uma mãe, o fato de você ter vida dentro de você, isso não te dá o direito de herança espiritual, herança nos céus. Mas todo aquele que verdadeiramente for nascido da água e do Espírito, esse poderá entrar no reino de Deus. Mas quem são os nascidos de Espírito? São aqueles que foram absorvidos da condenação da graça, da condenação do pecado pela graça. Foram aqueles cujos pecados foram lavados, perdoados, apagados. A dívida foi rasgada. Já não há mais nenhuma condenação. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer isso aos romanos. Agora, ou de sorte que, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que Jesus falou para Nicodemos, não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus significa nascer de novo. Você estava no dia da crucificação? Eu espero que a sua resposta seja, não, eu não vi. Você estava no dia em que Jesus nasceu? Eu espero que a sua resposta também seja, não, eu não ouvi. Mas você ouviu falar que Jesus nasceu da Virgem Maria? Você ouviu falar que Jesus cresceu procurando fazer a vontade de Deus? Você ouviu falar que Jesus morreu? Você ouviu falar que Jesus ressuscitou? E você ouviu falar que Ele subiu aos céus para nos preparar um lugar segundo a palavra de Deus? E isso que você tem é fé. Você não viu nada disso, eu também não vi nada disso. Mas quem nos leva a acreditar em tais coisas, em tais fatos? O Espírito Santo de Deus. A vida, ela é pautada numa questão de fé. Tudo na vida é uma questão de fé. A própria ciência é uma questão de fé. Você acreditar no Big Bang, você acreditar numa explosão cósmica, por mais que hajam indícios científicos disso, é uma questão de fé. Porque tais cientistas que descobriram, eles não estavam lá quando tudo isso aconteceu. Você passa a acreditar na história de alguém, com respaldo científico ou comprovável de alguém ou de algumas escolas. O próprio Jesus, ele começa a falar, quando ele testemunha dele mesmo, ele diz que ele e o Pai testificavam acerca dele mesmo. Certa vez, quando ele estava no início, para iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que João Batista olhou para ele e diz, eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É isso que agora Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, sem nascimento não tem herança. Sem que Jesus tire, sem que o Cordeiro tire o pecado do mundo, o mundo não pode ter herança. Não se tem acesso ao trono da graça de Deus se não tivermos verdadeiramente sido lavados no poder e na graça que o sangue de Jesus Cristo representa sobre nossas vidas. Os nascidos de Espírito são aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo. Lembra que eu disse a você que há 3 tipos de filhos? O primeiro é natural, e só tem um, que é Jesus. Certa vez um anjo chegou para Maria e disse, olha, Maria, você vai conceber no seu ventre, você vai ser a mãe do Salvador, você vai ser a mãe do Deus homem, você vai ser a única mulher no mundo que vai trazer Deus a história.
Você vai servir de veículo. Você foi agraciada por Deus para trazer o Salvador a este mundo. E ela começa a render glórias, render santificações ao nome do Senhor, glorificações ao nome do Senhor. Ela começa a agradecer a Deus pela bondade e pela misericórdia de Deus, em saber que ela estava gerando não apenas um filho, mas ela estava gerando o Salvador da vida. Ela estava trazendo, estava apresentando ao mundo de uma forma visível, palpável, aquele que havia sido gerado pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito falou para José: não temas receber Maria como tua esposa, porque o que está gerado nela é obra do Espírito Santo de Deus. Agora, quando todo aquele que recebe, todo aquele que crê no poder do Senhor Jesus Cristo, todo aquele que foi gerado pelo Espírito de Deus, que nasceu espiritualmente, porque se convenceu dos seus pecados, se convenceu das suas limitações, esses são filhos de Deus, são os adotivos, são os adotados pela graça, são aqueles cujos corações são totalmente de Deus, são aqueles que reconhecem o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você veio pela graça de Deus, Deus permitiu que você nascesse, Deus permitiu que você crescesse, e Deus permitiu que durante todo o seu crescimento, você pudesse ouvir, você pudesse ter algum tipo de influência da parte de Deus, usando pessoas para reconhecer que Deus existe, que Deus ama você, que Deus tem um propósito na sua vida, porque um dia, acreditando ou não, você vai se apresentar diante do trono de Deus. Hoje Ele é o Filho de Deus, que intercede por nós, portanto Ele é o nosso advogado, o advogado de defesa. Mas compareceremos diante do seu trono, diante do seu tribunal, com Ele na qualidade de juiz. Aquilo que algumas pessoas dizem: depois que eu morrer, Deus me coloque onde Deus quiser, é desconhecimento da palavra de Deus, que a palavra do Senhor diz no mesmo texto, capítulo 3 de João, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão extraordinária, que deu o seu único Filho, para que todo aquele, não apenas os que nasceram em berço cristão, todo aquele, o cristão, o muçulmano, o tido como ateu, todos os pecadores, todo aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus, todos que crerem em Jesus como Senhor e Salvador, não se percam, mas tenham a marca do Espírito, sejam marcados pelo poder do sangue do Senhor, sejam resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Certa vez eu estava conversando com uma determinada pessoa, que ela não tinha o reconhecimento do seu pai na sua certidão de nascimento. Isso trazia alguns constrangimentos para ela. Essa pessoa se sentia entristecida, porque em todos os lugares, quando ela precisava se apresentar, ela dava apenas o nome da sua mãe. Ela não tinha o nome do seu pai. Em determinado momento da vida, o seu pai resolveu assumi-la. Já depois desta pessoa adulta, o pai apareceu e o pai registrou. O pai fez questão de dar o seu nome a essa pessoa. E essa pessoa chegou numa felicidade muito grande, porque ela dizia assim: pastor, agora eu tenho mãe, mas eu também tenho pai. Veja como um nome fez toda a diferença na vida dessa pessoa. Ela poder assinar o nome do seu pai nos seus documentos, fez com que ela pudesse se sentir apropriada, ela se sentir abençoada, ela se sentir alguém aproximada do seu pai. É como se ela dissesse: agora o meu pai é parte da minha vida, eu tenho herança, se bem que o pai não tinha condições financeiras, mas ela começou: agora eu tenho herança em tudo que é do meu pai, eu tenho um referencial agora do meu pai. Agora eu não preciso dizer apenas que eu sou registrada no nome da minha mãe.
quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, quando nós cremos que o que Ele fez na cruz do Calvário foi o suficiente para perdoar os nossos pecados, nós temos uma certidão de vida espiritual, escrita não com tinta que se apaga, mas escrita com o sangue do Cordeiro, num livro que não se apaga, um livro que estará registrado por toda a eternidade, que Deus é o seu Pai, que Deus é aquele que te chamou das trevas para a sua luz, que Deus é aquele que pagou o que Ele tinha de melhor, o mais alto preço. Deus quantificou e qualificou a sua vida, comparando à vida de Jesus. Ele pegou o único filho, Ele pegou o herdeiro de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo que foi criado na presença de Jesus. Nada foi criado sem que Jesus estivesse presente. Portanto, Jesus fez parte também de toda a criação. E Deus pegou o seu próprio filho e entregou por você, para que você tivesse valor, para que no livro da vida o seu nome fosse escrito com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Mas qual é a herança no reino de Deus? Jesus disse para Nicodemos: olha, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tá, mas qual é a recompensa por entrar no reino de Deus? O que é que isso significa? Quais são as implicações? Quais são os beneplácitos? Quais são as coisas que estarão sendo adicionadas à vida daqueles que entrarem no reino de Deus? Antes de tudo, a palavra de Deus diz que os herdeiros do reino de Deus são participantes dos mistérios de Deus. Escuta bem isso aqui que eu vou ler para você. Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Colossenses 2, 2 e 3 dizem assim os versículos: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu vou repetir o versículo 3, e eu quero que você acompanhe a linha de raciocínio. Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Da sabedoria e da ciência. Sabedoria e inteligência são coisas diferenciadas. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. O conhecimento, ele demonstra o nosso grau de inteligência. Quanto mais somos capazes de aprender, mais somos inteligentes. A inteligência, ela pode ser desenvolvida. Ao contrário do que muitos acreditavam que era algo simplesmente inato, as pessoas podem desenvolver a inteligência sim. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que estar em Cristo é antes de tudo um ato de inteligência. Os inteligentes correm para Cristo. Os inteligentes, eles descobrem, eles pesquisam, eles mergulham. Agora nós estamos com todos os cientistas buscando uma vacina, buscando um remédio para o Covid-19. Todo mundo correndo para ser o primeiro, porque aquele que sair na frente e disser: olha, a vacina que nós descobrimos é 100% eficaz, com certeza vai ficar escrito na história, vai fazer parte da história. E vai ser tido como alguém que precisa estar no Guinness Books. Precisa estar de uma forma especial, ressaltado na história, porque fez uma grande descoberta. A palavra do Senhor diz que você pode fazer a maior de todas as descobertas. Alguém vai descobrir o remédio e a vacina para o Covid. A população mundial pode ter certeza, vai ser vacinada. Até porque tem muita gente de Deus orando para isso. Mas eu vou te falar uma coisa: mesmo depois de vacinados contra o Covid, você vai morrer. Você vai morrer.
A menos que Cristo volte antes disso, você vai morrer. Eu vou morrer. Só existe uma vacina contra a morte, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É esse mistério que a palavra de Deus fala. É isso que está oculto. É isso que não se divulga. A mídia não fala sobre isso. Os partidos políticos não falam sobre isso. Sabe por quê? Porque não são eles que têm a obrigação de falar isso. É você que tem a obrigação de pesquisar sobre isso. Porque a necessidade de se tornar um herdeiro no reino de Deus é sua. A responsabilidade é sua. É muito fácil para você terceirizar e se tratar como um coitadinho. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende. Deus te entende de uma forma tão profunda que a palavra de Deus diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se você é alguém que é pesquisador, se você é alguém que no mundo cognitivo se destaca, se você é alguém que gosta de pesquisar, pesquise sobre Cristo. Se você é alguém temente a Deus, mergulhe nesse temor. Que a palavra de Deus diz que para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência. Quem tem Jesus está plenamente completo de inteligência. É falta de inteligência rejeitar Jesus. Certa vez Jesus começou a falar para alguns discípulos. E ele disse, olha, quem quiser seguir a mim, não é forçado, é quem quiser. Mas aquele que quiser, tem que renunciar a si mesmo. Tem que tomar uma cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Se quiser seguir a Jesus, tem que tomar a sua cruz. Eu vou jogar fora a minha cruz. Se você quiser, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Alguns começaram a se afastar dele. Ele olhou para os apóstolos e disse, vocês não querem também se afastar? Vocês são livres. Eu só quero que você esteja comigo se você optou por estar comigo. Eu não quero ninguém comigo forçosamente. Senão o meu favor não se traduz como graça, como graça, como graça. O apóstolo Pedro disse para Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É antes de tudo uma questão de estar plenamente inteligente, correr para Jesus. Não há um outro intercessor entre Deus e você, é Jesus. Talvez você esteja correndo para as igrejas e agora com os templos fechados, está todo mundo querendo porque estão querendo. Todos estão querendo estar mais perto de Deus. Sabe onde é que você vai encontrar Jesus? Aí no seu coração. Aí, bem pertinho de você. Ele diz assim, eu estou à porta e bato. Ele está falando agora para você. Ele está falando agora para você, olha, eu quero fazer a diferença na sua vida. Eu quero tornar você uma pessoa inteligente. Vê como o mundo inverte os valores. As pessoas acham que ser cristão é ser quadrado. Ser cristão é alguém que não pensa, é alguém que não tem racionalidade. Nada disso. O cristão é, antes de tudo, ser mais inteligente nessa terra. Porque aqui ele não fica por cauda de ninguém. Aqui ele anda de acordo com as coisas que todas as outras pessoas andam. Ele tem o nível de conhecimento que todos podem ter acesso. O cristão tem cristãos que são cientistas, tem cristãos que são médicos, tem cristãos que trabalham pela vida, tem cristãos em várias áreas específicas da vida. São pessoas estudadas. O cristão não é bobo, não é tolo. O cristão ele é inteligente. Mas o seu maior ato de inteligência é saber que na sua sabedoria é o conhecimento colocado em prática, o seu testemunho, a sua vida, gera nele uma sensação de bem-estar, e ele começa a servir de veículo para a missão do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, convencer o homem da justiça, convencer o homem do juízo. Para que o Espírito faça isso,
Deus se utiliza de homens para que levem a palavra através do Espírito de Deus. Deus quer que pessoas sirvam de veículos na missão que o Espírito Santo de Deus tem para nos fazer. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5:20, você que foi, ou aliás uma vez embaixador, sempre embaixador, sabe de cor esse versículo. De sorte que somos embaixadores da parte de Deus. Como se Deus, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Nós rogamos a todos os homens. Nós rogamos a todos os homens. Abram suas inteligências. Acolham a palavra de Deus. Somos embaixadores por Cristo. Nós pregamos a palavra. Porque não é a nossa palavra que cura, não é a nossa palavra que sara. Nós somos apenas veículos daquele que faz todas as coisas nos corações que decidem receber Jesus como Senhor e Salvador. A herança no reino dos céus ou no reino de Deus é ter assegurada a entrada no reino eternal. Eu quero terminar aqui. A palavra de Deus diz, João 3,16, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, então eu não entendo essa coisa, porque Abraão morreu. Os grandes líderes na Bíblia, eles morreram. José, no Egito, um grande líder, morreu. Moisés, que levou o povo a atravessar, morreu. Enfim, todos eles morreram. O que você chama de morte? Está vendo seu grau de inteligência? Reflete comigo. O termo morte significa separação. Separação. Quando o espírito sai do corpo, o homem morreu. Clinicamente, o homem morre quando o espírito sai do corpo. Separação. Jesus chegou para Nicodemos e disse, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Por quê? Porque existia uma quebra de aliança entre o homem e Deus. Entre você e Deus. Existia uma quebra. E Jesus está dizendo, só tem um jeito. Você precisa nascer de novo. Porque a morte espiritual é a separação eterna do homem com Deus. Mas pasme no que eu vou te falar agora. Se você acha que todos morreram, eu diria para você que todos mudaram apenas o tipo de vida. Porque o sopro que Deus colocou nas narinas do homem, esse sopro eterno, existe dentro de você uma parte divina, o fôlego de vida dado por Deus. E esse fôlego nunca vai morrer, mas ele pode se afastar eternamente de Deus. Ou no céu, ou no inferno, você vai continuar a existir. Ou no céu, ou no inferno, você vai continuar por toda a eternidade. O inferno, ele é eterno. O inferno é eterno. Deus não preparou o inferno para você. Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Quem vai para o inferno vai de atrevido. Entra sem convite. Mas todo aquele que nele crê, não será afastado na eternidade da presença de Deus, porque essa eternidade começa aqui na terra. Deus tem um filho natural, Jesus, como já te falei aqui. Muitos filhos por adoção, eu, você e qualquer um que queira recebê-lo como Senhor, declará-lo como Senhor e Salvador. Ao nascermos, pelo poder do Espírito Santo que nos convence, nós nos tornamos filhos e somos registrados no livro da vida. Pois o nosso nascimento é a nossa resposta. Nascer de novo é responder à iniciativa de Deus pela sua graça que revela o seu amor. Você quer Jesus nessa noite? Baixe a sua cabeça que eu quero falar com Deus por você. Quero pedir a Deus em favor da sua vida. Eu quero que nessa noite Deus mude a sua história.
Eu quero que nessa noite você dê um passo de inteligência suprema. Eu quero que nessa noite você esteja plenamente cheio de inteligência e que isso gere sabedoria na sua vida. Mas para estar cheio de inteligência, você precisa estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero convidar você a abrir o seu coração e dizer: Senhor, entra na minha vida. Senhor, se é verdade isso que o pastor está falando, entra na minha vida, muda a minha história agora. Eu te permito entrar na minha vida. Eu te declaro como meu Senhor e Salvador. Mesmo com os meus erros e limitações, eu quero que tu mudes o curso da minha história. Deixa eu orar por você. Talvez você que esteja afastado da membresia da sua igreja. Talvez você que já não tem mais aquele prazer de servir ao Senhor, se decepcionou com os homens, com seu pastor, com a sua igreja, com as pessoas, e atribuiu tudo isso a Deus. Isso é falta de inteligência. O inteligente anda com Cristo. Eu quero chamar você a usar a sua inteligência e voltar para o Senhor. Deixa eu orar por você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na grandeza do Teu amor, para a honra e glória do Teu santo nome, toma esta vida que está agora falando contigo, Senhor. Essa pessoa, Senhor, cujo coração se abre para Ti, que Te declara como Senhor e Salvador. Essa pessoa, Senhor, que sabe que pelos seus próprios esforços jamais nasceria de novo, jamais teria direito à herança no reino dos céus, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, coloque a Tua mão de poder e cure, Senhor, cure a sua mente, cure o seu coração, escreve o seu nome no livro da vida, abre a sua boca, faça o seu coração crer, que a sua boca declare que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ó Deus, os Teus filhos que estão afastados, que eles voltem nesse momento, que eles estejam, Senhor, lembrando com inteligência do primeiro amor, que eles voltem às práticas das primeiras coisas. Ó Deus, mostra-lhes, embora Tu não tenhas esta obrigação, mostra-lhes pelo Teu amor, que Tu nunca decepcionaste os Teus filhos. Talvez aqueles, ó Deus, que pediram que Tu estivesse livrando um ente querido, e que pela Tua graça esse ente querido partiu e se decepcionou contigo. Ajuda-o a ter inteligência para saber, ó Deus, que estar contigo é, antes de tudo, o objetivo maior daqueles, ó Deus, que são herdeiros, co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros com o Teu Filho. Pai bendito, na Tua grandeza, protege aqueles que Te declaram como Senhor e Salvador, os Teus filhos. Protege aqueles, ó Deus, que são Teus servos. Derrama sobre cada um de nós a Tua graça e a Tua misericórdia, pois oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, amado. Fala aí, meu querido irmão, minha querida irmã, meu delícia do meu coração. Meu querido, eu estou aqui para te incentivar e te pedir que você se inscreva no canal da CIB Duque de Caxias. E dê um like, né? Curta os vídeos que a gente está fazendo aqui nos nossos cultos. Compartilhe para muitas e muitas pessoas. E que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Um beijo!